Teacher Kilver here. Hoje nós vamos estudar sobre o imperativo, certo? O que é o imperativo? Nós usamos para dar um conselho, para dar uma ordem. Quando eu digo fique em casa, nós não temos que ficar em casa agora? Então isso está no imperativo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, certo? Daqui a pouco com os slides. Vamos começar então a explicação sobre imperative form, que é a forma imperativa. O imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo. Essa parte aí de sem a partícula to, gente, é porque no português, quando nós usamos um verbo no infinitivo, que é quando ele não tem nenhuma conjugação, eles são terminados em ar, e or. Como assim? Por exemplo, amar, correr, dançar, dormir, comer. Então, esses verbos eles não têm nenhuma conjugação, ou seja, eles não estão nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Em inglês, como é que a gente sabe que o verbo está no infinitivo? É quando ele tem o to. Por exemplo, to dance, to put, to eat. Então, eles vêm acompanhados do to. Mas aqui no caso do imperativo, nós temos que tirar o to e deixar o verbo do mesmo jeito. Ele não vai mudar nada, ok? Além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. O imperativo poderá marcar algumas ações como, vamos ver aqui alguns exemplos, Fazer um convite, por exemplo, let's go now, vamos agora. Para convite, sempre utilizar let's. Então aqui é algum momento que eu vou usar o imperativo. Let's go now. Fazer um oferecimento, have a piece of cake, tome um pedaço de bolo, Então eu estou oferecendo um pedaço de bolo, eu estou dando alguma coisa a alguém. Então aí também é algum momento que você vai usar o imperativo. Dar uma ordem, listen to them, ouça eles. Então aqui eu estou dando uma ordem. Fazer um pedido, open the door, abra a porta. Então eu estou pedindo, pessoal, abra a porta. E daqui a pouco nós vamos ver como a gente deixa essa frase mais sutil, Pedindo um por favor, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Dar um conselho, be careful, seja cuidadoso. Então aqui tem 5 momentos, que nós vamos usar o imperativo. Fazer um convite, fazer um oferecimento, dar uma ordem, fazer um pedido e dar um conselho. Então é uma forma que ela pode ser usada de várias maneiras, Se for necessário deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please, foi o que eu acabei de dizer. No começo ou no final da frase. Vocês viram que ali era assim uma coisa bem direta, Vamos agora. Você quer toma um pedaço de bolo, Então, abra a porta. Então, não estou sendo tão sutil, tão educada, Mas também a gente pode ser usando apenas a palavra please, que é por favor. Exemplo. Please, come with me. Por favor, venha comigo. Call the doctor, please. Ligue para o médico, por favor. Então faz uma grande diferença, gente? Se eu disser, call the doctor, ligue para o médico. É como se eu estivesse dando uma ordem, mandando mesmo. Quando eu digo, call the doctor, please, então aqui eu já estou fazendo apenas um pedido, Ligue para o médico, por favor. Então, muda bastante assim, só por causa de uma palavra. Então aí tem alguns outros exemplos, que vocês podem usar. O please no início ou no final da frase. Se for necessário formar o imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do, mais o not. Então, se eu quiser usar uma frase negativa, certo? Negativa, eu uso esse auxiliar do, que ele não significa nada, certo? Ele não tem nenhum significado na frase, mas ele precisa estar lá na frase, certo? Acompanhado do not. Então fica, do not eat this cake. Não coma esse bolo.
certo? Então, aqui eu estou dando uma ordem, mas é na forma negativa, certo? Se eu quisesse dizer coma esse bolo, então é só tirar o don't. Fica eat this cake, coma esse bolo. Mas se eu estou usando uma frase negativa, eu preciso usar o auxiliar do mais o not, ok? Do not forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Então aqui também é um outro exemplo de frase negativa, né? Aqui nós temos exemplos de frases na forma negativa, que é usando não. Então eu preciso sempre estar acompanhado do. Não pode colocar somente not. Não esqueçam disso. E voltando aqui um pouquinho, a nossa atividade de hoje, né, ela vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo, certo? Vocês vão usar os sintomas e as prevenções do corona, do Covid-19, certo? Então, por que nós vamos fazer isso? Porque quando eu falo sobre as prevenções, né, ó, lave as mãos, fique em casa, né? São alguns cuidados que eu tenho que ter. Então, eu estou usando o imperativo. E eu quero que vocês pratiquem esse imperativo, tá certo? Então, ou prestem atenção no vídeo que eu vou colocar para vocês, tá? E façam o trabalho. Agora nós vamos para a atividade. A atividade de hoje, vocês vão produzir um cartaz. E nesse cartaz, vocês vão colocar os sintomas e as prevenções do corona, o Covid-19. Todos já ouviram falar, esse é o motivo de nós estarmos em casa, de não estar indo para a escola, não é? Vocês já devem ter visto nos jornais, devem ter visto na internet também, nas redes sociais. Então, tem conhecimento, né? Qual é o mais falado? Lave bem as mãos, não é? Então, esse já pode ser um que você vai usar no seu cartaz. A diferença é que vocês vão colocar em inglês, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês algumas imagens que tem lá os sintomas, as prevenções, que você pode ter em inglês. Então já vai te ajudar bastante, você pode tirar deles, não tem problema, tá certo? E aí nesse cartaz vocês vão escolher 5 de cada, certo? Escolham 5 de cada, coloque lá acompanhado de uma imagem que você pode imprimir ou pode fazer um desenho. E depois você coloca a legenda, né, com o nome em inglês, certo? Ah, tia, eu já terminei o meu cartaz, e agora? Então você vai gravar um vídeo falando sobre ele, certo? O vídeo pode ser em português ou em inglês, não tem problema. O cartaz, eu quero todas as palavras em inglês, mas o vídeo ele precisa ser mesmo em português ou em inglês, você que sabe o que você achar melhor, certo? Então, a atividade é produzir o cartaz com as prevenções e os sintomas, né, do corona e gravar um vídeo para explicar, falar o que você colocou lá no cartaz, tá ok? Qualquer dúvida podem me chamar. Até a próxima!